Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos com a Bíblia Sagrada aqui e é motivo de alegria nós estarmos mais uma vez com você neste vídeo que nós falaremos mais uma vez acerca do aspecto da salvação ou da soteriologia, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Nós temos alguns vídeos aí para trás acerca da epístola de Paulo aos Gálatas, mas hoje nós estamos com a Bíblia aberta em Romanos, capítulo de número 1, e o capítulo de número 2. O livro de Romanos é um livro extraordinário que nos ensina a respeito principalmente da teologia paulina. É a carta, é a epístola em que mais Paulo fala acerca de sua teologia. Aquela carta que nós trabalhamos para poder saber ao máximo sobre o que Paulo entende em vários aspectos e principalmente o aspecto da salvação. Então nós vamos falar neste vídeo acerca da salvação, mas agora por um outro aspecto, né? Nós vamos falar sobre o conceito exclusivista dos judeus, né? Aqui em rápidas palavras, para que você possa então saber qual eram os assuntos, principalmente nos capítulos 1 e 2 da epístola de Paulo à igreja que estava em Roma, ok? Antes de nós iniciarmos, mais uma vez eu peço encarecidamente que você se inscreva neste canal. Aos já inscritos eu agradeço muito a sua oportunidade. Nós estamos sempre entrando na sua telinha aí. Eu agradeço mesmo de coração. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Aí, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilha, comenta, curta, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos que nós estaremos trabalhando aqui todos estes dias, ok? Deus em Cristo abençoe sua vida para a glória de Deus. Romanos capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Nós vamos iniciar falando rapidamente acerca do conceito exclusivista de que pertencia à comunidade judaica. Nós entendemos que todas as vezes que nós olhamos para o texto bíblico, principalmente para o Antigo Testamento, nós vamos identificar que os judeus, né, tanto aqueles ortodoxos, os ultra-ortodoxos, né, imaginavam um conceito exclusivista da salvação. Isso vai perdurar praticamente todo o Antigo Testamento, em que os judeus acreditavam que a salvação era para eles, porque eles eram os povos escolhidos, né, por Deus para serem, então, exemplos para outros povos. E isso vai ser, de certa forma, uma visão deturpada, né? Desde o Antigo Testamento. Você vai ver que no período intertestamentário, onde ali nós conhecemos que Deus fica em silêncio, né? Um silêncio profético, não é um silêncio de intervenção divina na sociedade como um todo, no mundo como um todo, mas é uma intervenção profética a respeito dos judeus e a respeito de Israel. Então ele é um silêncio profético naquele momento, nos 400 anos que abarca desde Malaquias a Mateus, para citar o texto canônico. Então nós vamos identificar que neste período é um período de grande efervescência política, econômica, religiosa. Depois, principalmente dos Macabeus, da revolta do Macabaica contra Antíoco IV Epifânio, né? E nós vamos iniciar, com a família dos Macabeus, nós vamos iniciar uma sucessão de ascensão política religiosa, político-religiosa, com os fariseus, com os saduceus, né? E eles também vão, de certa forma, trazer este conceito exclusivista para os judeus do Novo Testamento. Quando inicia-se o Novo Testamento, você vai ver muito claramente alguns textos, né? Em muitos textos, por exemplo, o texto de João, capítulo de número 1, versículo de número 11, Jesus vai falar: eu vim para o que era meu. Ou seja, esse meu aí, eles entendiam sempre no aspecto exclusivista, né? Esse conceito de meu estava relacionado ao aspecto exclusivista. E, na realidade, não era isso que Deus queria tratar naquele momento. Não era justamente o conceito exclusivista que Deus queria tratar. Era um conceito de que
Jesus sendo judeu, a salvação vinha dos judeus. Isto é o que Jesus vai falar mais intrinsecamente para a mulher samaritana em João capítulo de número 4. Tá? Sou eu que falo contigo. A mulher samaritana, Jesus vai falar com ela que ele era o Messias prometido do Antigo Testamento para os judeus e para a humanidade. Tanto é que Jesus vai terminar falando que a salvação vem dos judeus, ou seja, vem dos judeus não significa necessariamente ser uma salvação apenas para os judeus. Até porque João, capítulo de número 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, era a morte de Jesus estava relacionado a todo o mundo e não apenas a um grupo de pessoas específico. Nós vamos iniciar isso e saber disso justamente porque no Antigo Testamento, né, principalmente no livro de Malaquias, você vai ter algumas expressões que dariam a ideia de que a salvação seria somente para eles, como por exemplo a vinda de Jesus e antes da vinda de Jesus vir o Messias, vir Elias, né? Como Malaquias capítulo de número 4 vai relatar. Antes da vinda do Messias, iria vir o Elias. Então, para eles, por exemplo, como Elias era do povo de Israel, como o Messias estava prometido para Israel, então na mente deles, na mente dos mestres, né, daquele período, eles entendiam então que a salvação seria apenas para eles, individualmente, exclusivamente. Só que no Novo Testamento, principalmente com a ascensão do ministério paulino, nós vamos identificar que esse erro, digamos assim, né, de interpretação vai sendo aos poucos deixado de lado. Você tem, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, até Pedro, né, como um grande judeu, um judeu ortodoxo, Pedro vai justamente também imaginar que a salvação era apenas para os judeus. Pedro ele tem uma dificuldade muito grande de abrir precedente para outros povos, principalmente para os gentios, tá? Para os gentios, obviamente, aquele que não é judeu é gentil, então para outros povos do modo geral. Você vai ver que em Atos dos Apóstolos, né, Pedro vai ter que ter uma visão do próprio Deus, em que desce, né, diante dele uma cesta com muitos animais imundos, impuros, pela ordem de Jesus no livro de Levítico, e ele sabe muito bem disso, né, que aqueles animais eram impuros, mas só que a voz vai dizer: pega, mata e come, né? E aquilo vai soar, né, nos tímpanos de Pedro como se fosse uma aberração, como se fosse algo terrível. Ele vai se espantar, quero crer assim, ele vai se espantar ao ponto de falar: mas longe de mim comer alguma coisa imunda, comer alguma coisa impura. E a voz, que é a voz de Deus, vai dizer para ele: não trateis imundo algo que eu já santifiquei. Ou seja, a palavra santificar é separar também, ou seja, os gentios também foram separados por Deus para serem incluídos no plano da salvação. Isso está muito profundamente ocultado em muitos textos no Novo Testamento, né? O próprio João 1,11: vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Ou seja, quem era de Jesus no início de tudo? Eram os judeus. Só que eles não receberam. Aí ele vai continuar dizendo: mas a todos quanto me receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, né, aos que creem no seu nome. Então você tem, por exemplo, João, capítulo de número 10, versículo de número 16. João 10 vai falar sobre as ovelhas, Jesus sendo bom pastor. As ovelhas ali eram Israel, as ovelhas ali eram judeus, Jesus sendo bom pastor. Mas em algum determinado momento, no versículo 16, ele para. É como se Jesus abrisse um parêntese para incluir os gentios no plano da salvação. Ele vai dizer: ainda tem outras ovelhas
ovelhas que não são deste aprisco. Convém agregar estas, e depois que eu agregar estas, haverá um só Senhor, um só pastor e um só rebanho. Então estes textos estão relacionados diretamente com o conceito anti-exclusivista que os judeus que pertenciam aos judeus no primeiro século. Isso vai ter uma proliferação muito grande com o ministério do apóstolo Paulo, que era duro para ele recalcitrar contra os aguilhões do Senhor, né? Foi isso que Jesus falou para Ananias falar para ele quando foi na casa de Judas, e que ele já estava de joelhos dobrados orando, cego, porque Jesus havia aparecido para ele no caminho que vai para Damasco. Então imagina que este cenário foi chamado foi dada essa responsabilidade a Paulo de enviar o evangelho também adiante para os gentios. Tanto é que vai ter muita briga ainda, né, com esse conceito de que Paulo iria pregar para os gentios, e os gentios recebiam a mensagem do evangelho e acabavam aceitando a Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, né? Teve dificuldade para ser aceito, né, na comunidade judaica. Então, a mensagem do evangelho, principalmente descrito em Roma, para Roma, era uma mensagem que destruía concepções estereotipadas dos judeus, né, pelo ministério do apóstolo Paulo, e também destruía essa noção exclusivista de que o apóstolo Paulo combatia veementemente. Ou seja, a salvação não é para vocês apenas, a salvação é para todo aquele que ouve a mensagem e crê no nome de Jesus. Se crê no nome de Jesus, vai ser salvo. Paulo vai falar isso, né, lá para o carcereiro em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A mensagem do apóstolo Paulo, a primeira mensagem depois da sua própria conversão, em Atos 13, do 47 a 48, era uma mensagem sobre isso que eu acabei de falar, sobre o conceito da salvação não ser exclusivista, tá? Não ser exclusivista. Esta foi a primeira mensagem dele como missionário, como missionário da igreja de Jerusalém, né? Nós vamos ver isso em Atos 13, do versículos 13 até o versículo 50. Né? Você vai observar que esta primeira viagem, aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Se você quiser conferir o vídeo aí da Epístola de Paulo aos Gálatas, né, que nós dividimos em 3 para não ficar muito longo o vídeo, e que é capaz de nós fazermos isso aqui também hoje, né? Dividimos eles em 2 ou 3 vídeos para falar de Romanos capítulo 1 e 2, porque ainda estamos nas preliminares. Nós vamos identificar que Paulo vai sair de Antioquia, da Síria, que era o lugar onde os cristãos foram chamados assim pela primeira vez, Antioquia da Síria. Ele sai de Antioquia da Síria e viaja quase 450 quilômetros para ir para Antioquia da Pisídia, né, na Galácia do Sul. E nós vamos identificar que ele e Barnabé que vão ser direcionados para a Galácia do Sul, que hoje compreende uma parte do território francês. Então nós vamos identificar que ele vai para Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, para poder pregar o evangelho lá na Galácia do Sul. Mas a sua primeira mensagem, baseada em Atos dos Apóstolos 13, já está recheada do anti-exclusivismo judaico. Por isso é que vai bater, né, vai chocar-se com a cultura judaica e com o sentimento judeu de que a salvação era só para ele, né? Sendo a salvação só para ele, eles vão cair numa malha, né? Numa linha fina. Por quê? Porque a salvação sendo apenas para os judeus implica dizer que a lei também seria só para eles. Veja bem, se a salvação seria somente para os judeus,
a lei inerente a esta salvação, que era a Tanakh, né? A Torá, o Nebirim, o Keturim, a Bíblia, né? Digamos assim, a Bíblia judaica, que eles compreendiam apenas o Antigo Testamento, ainda estava em produção o Novo Testamento com os próprios apóstolos, que só será aceito quase no 4º século da era cristã, né? Ou depois de Cristo, ou ainda do ano Domini. Nós vamos identificar que se a salvação era para eles, só eles deveriam cumprir as leis inerentes a esta mesma salvação. Então, por que a salvação sendo só para eles, eles estavam então querendo que os gentios que foram evangelizados pelo apóstolo Paulo também cumprissem suas leis? Obviamente caía aí numa ideia do formalismo. Caía aí também na ideia do legalismo. Ou seja, a ideia de que era necessário cumprir o que estava escrito ao pé da letra, ponto a ponto, as 613 leis, preceitos, mandamentos da Torá antiga. Então nós vamos identificar que quando inicia o livro de Romanos, capítulo de número 1, é Paulo dando uma lambada nos gentios, tá? Só que o problema do legalista é que ele fala uma coisa e vive outra. Então isso Paulo vai bater veementemente com Pedro. Gálatas capítulo de número 2, né? Por exemplo, Paulo vai dizer que teve uma desavença muito séria com o apóstolo Pedro sobre esse conceito da hipocrisia judaica. Ou seja, eles batiam nos gentios, mas eles mesmos estavam junto com quem praticavam todas as atrocidades. Então, o que era a salvação? Será que era apenas o exterior? Será que era apenas, entenda o que eu estou falando, será que era apenas algo que estava voltado para o exterior, para a visão do povo? Ele faz jejum, ele fica com o rosto todo desfigurado. Ele ora nas praças e nas sinagogas em alto e bom som para as pessoas verem que eles estão orando. Ele usa os costumes judaicos para que as pessoas, a tradição dos anciãos está sendo colocada em prática para que as pessoas possam ver. Será que a salvação era só isso? Então é isso que Paulo está falando no capítulo 1. A visão panorâmica no capítulo 1 é uma visão da promiscuidade dos gentios, tanto o grego quanto o romano, né? A falta de temor, né, do juízo de Deus, porque ali havia uma prática idólatra, masoquista, sodomita, né? Havia uma prática de toda perversidade de maneira consciente e deliberada. Ele está dando a lambada nos gentios. Mas os judeus que também ouviam a mensagem dele ficavam condoídos com aquilo, né? A mensagem encontrava guarida também nos corações dos judeus, uma vez que também eles estavam, de certa forma, coniventes com aquele tipo de prática, com aquele tipo de prática. Então observa, não há só o conceito de colocar em prática, mas apenas a conivência ou a omissão também torna-se pecado, também torna-se erro. Então era isso que Paulo estava falando. Paulo vai falar, né? Acabei de dizer, acerca destas condições que no capítulo 1 os gentios estavam vivendo, mas que os judeus, de certa forma e em certa medida, também viviam. Não podemos perder de vista que Paulo, Barnabé e os seus colegas missionários sempre iniciavam suas homilias a partir das sinagogas. Quando não, mesmo assim, muitos dos judeus sabiam e ouviam a mensagem dos missionários e do apóstolo Paulo. Então nós entendemos que os judeus
começavam a entender que a salvação não era apenas para eles, que a salvação era também para os gentios. Só que a salvação não era dada de mão beijada, como eles iriam imaginar. A salvação estava estabelecida a partir de leis, a partir de princípios. Paulo vai falar isso no capítulo de número 1. Então nós vamos fazer um outro vídeo, né, sobre isso, entrando a partir disso aí no capítulo de número 2, né, porque aqui a gente deu uma pincelada no capítulo 1 e demos uma pincelada para saber o que seria essa exclusividade judaica. Mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre a questão no capítulo de número 2, o que estava envolvido, qual era a trama que estava ali envolvida na teologia paulina a respeito da soteriologia, tá ok? Então fica conosco aí, daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo um segundo vídeo. Deus em Cristo abençoe sua vida. Você está no canal Galardoar de Ensino, ensino de presente para você. Deus abençoe.